Bom, eu sou formada em odontologia, né? Me formei em 98 e em seguida eu comecei a trabalhar como terceirizada, atendia em clínicas. E em seguida eu montei meu consultório. Quando eu comecei a trabalhar no meu consultório, a gente já pegou uma época que a odontologia já estava iniciando essa fase de excesso de profissional no mercado. De forma geral, a cultura do brasileiro não é cuidado com os dentes, é cuidado com a saúde bucal. Então, a gente já enfrentava uma dificuldade em se estabelecer profissionalmente, assim, de início. Antes, aquele modelo do profissional se formar, abrir um consultório na região central da cidade, ter um consultório bonito para atender classe A. Na minha época, né, na minha geração de profissionais, já não era muito fácil. Já exigiria um investimento maior na formação acadêmica. Isso levaria mais tempo, com mais investimento, com menos retorno. Então, eu, assim como bastante gente da minha turma, da minha época, a gente foi para os bairros, né? Começamos a abrir consultórios em bairros, mas num modelo diferente do que existia já. Então, antes a gente tinha a ideia de consultório em bairros, consultórios mais feios, que eram chamados de consultório popular, que o pessoal cobrava muito barato, não dava tanta atenção para estética, layout da loja, né, do consultório, para até investimento em material e equipamento. Então, eu já parti para um lado de abrir um consultório bonito, tipo um padrão classe A, um padrão centro da cidade, mas numa região mais afastada do centro. E foi uma coisa muito bacana, porque a referência que o pessoal de bairro tinha para consultório de bairro era uma coisinha mais simplesinha. Então, a gente começou assim. A gente que eu digo eu, né, bastante gente que se formou na mesma época que eu, inclusive meus sócios hoje, né? A gente começou assim. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber o seguinte: o dentista, ele é a ferramenta de trabalho dele, né? Então, o trabalho dele se limita ao tempo que ele consegue se dedicar operacionalmente atendendo. E é uma profissão reconhecidamente autônoma, trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Então chega no momento que você trabalha das 8 da manhã às 8 da noite, passou aquele tempo, você não consegue ganhar mais do que aquelas 8 horas por dia que você trabalha. Você trabalha aquele tempo, não consegue ter uma remuneração condizente com o tempo que você trabalha. Por quê? Porque a população que você está atendendo, no caso, né, que eu trabalhava no bairro, a população que eu atendia não teria condição de pagar muito mais do que o que eu estava cobrando. Então chegou um momento que a gente começou a pensar, o que mais eu posso fazer para conseguir ter uma remuneração maior? Trabalhar mais não dava, porque eu já trabalhava o dia inteiro, sábado, só se trabalhasse domingo e etc. Então a gente começou a botar a cabeça para funcionar, começou a surgir essa inquietude de como que vai ser a minha vida se eu não pensar em alguma outra coisa para fazer. Cheguei no meu limite de trabalho, de horas de trabalho, cheguei no meu limite de valor para cobrar. A população não é uma população, né? A nossa população brasileira não é uma população que acorda todo dia. Hoje vou realizar meu sonho de ir ao dentista. As pessoas não dão esse valor. Inclusive, eu tive algumas experiências que me frustravam bastante. E é tão engraçado a vida do dentista, que trabalha sozinho, né, nesse modelo tradicional, que você não conversa muito. Você está ali atendendo, você conversa com a sua secretária, teu paciente chega, você conversa alguma coisinha e tal, mas você não tem a oportunidade de trocar ideias, de discutir ideias, você não tem tempo de, às vezes até de ver coisa que está acontecendo no mundo, assim, sabe? É o que você está ali paradinho, quietinho, com o teu cliente ali que não pode conversar com você, não pode interagir. Então é até cansativo, assim, né? E assim, eu escolhi odontologia porque eu acho uma profissão maravilhosa. É uma profissão, assim, que
A hora que você termina um trabalho, né? A hora que você consegue satisfazer o desejo e a necessidade de um paciente, você vê que ele ficou feliz, é a coisa mais gratificante do mundo, sabe? Só que ao mesmo tempo tem esse outro lado que não é todo mundo que reconhece e tal. Eu tenho 3 sócios hoje. E a gente, até chegar na ortodôntica, a gente começou com outras ideias que foram evoluindo para chegar no modelo que é a ortodôntica hoje. E é bom ser inconformado, né? É bom a gente ser crítico e questionador, porque a partir do inconformismo, você busca soluções que vão trazer melhorias. Seja em qualquer setor, qualquer situação, né? Então, de coisa simples, se eu estou inconformada com determinada coisa, seja ela política, cultural, e eu vou buscar uma solução, a minha chance de trazer uma melhoria é muito grande, né? Então, eu acho que quem é muito conformado com tudo é a pessoa que não vai ter mudanças, né, positivas. Vai ser sempre do mesmo jeitinho, né? A pessoa que levanta, já sabe como vai ser o dia dela, já sabe como vai ser amanhã, ou está sujeito a mudanças das quais ela não vai tomar nenhuma atitude para mudar, então ela fica muito sujeita ao que vai acontecer, ela passa a ser uma marionete das circunstâncias, né? Então, o inconformismo realmente ele é bom, né? Ser questionador é bom. E eu acho que vale ressaltar que ser empreendedor não é sair fazendo as coisas e atropelando tudo. Porque a partir do momento que você propõe uma mudança, você está sujeito a riscos, né? Então, o empreendedor de sucesso é a pessoa que questiona, propõe mudanças, mas também avalia riscos. Porque o risco de você trazer uma coisa ruim ao invés de trazer uma coisa boa existe, né? Então o negócio é você realmente pesar pontos positivos, negativos e sempre não perder o objetivo. Claro, se você tem um objetivo, a hora que você propõe uma mudança, propõe uma melhoria, você tem que ter isso como foco, porque todos os seus esforços têm que concorrer para você atingir o objetivo. E é engraçado assim que normalmente é cultural nosso, né? É cultural do nosso país, infelizmente, que as pessoas mais empreendedoras, e pessoas empreendedoras normalmente são empresárias, elas são vistas de uma forma meio assim, distorcida, digamos, né? Porque culturalmente, né, a gente vem de uma história de ricos versus pobres e o empresário, ele é meio tido assim, ninguém para ver que o empresário acorda e dorme pensando no que ele vai fazer para melhorar a empresa dele, para melhorar a experiência do cliente, porque a experiência do cliente está intimamente ligada ao sucesso dele, né? Porque se o cliente dele não tem uma boa experiência, a empresa não tem razão de existir, né? Os colaboradores e etc. Então, o empresário, ele é o cara que trabalha mais do que qualquer pessoa no mundo, assim, né? Todo mundo é livre para ter uma empresa, então. Todo mundo é livre para, né? Só que também tem a questão do perfil. Tem pessoas que não têm o perfil. E o que eu falei de ser inquieto não quer dizer que seja o certo ou errado, né? Quem não é inquieto, quem não é questionador é errado? Não é. É perfil. Às vezes a pessoa tem outras habilidades para outras coisas que satisfazem ela. Ok, né? Então, não pode ter essa questão de um contra o outro, o empresário contra quem não é empresário, né? A questão do funcionário público contra as iniciativas particulares. É tudo questão de perfil, do que você gosta de fazer, do que você quer. A questão só é a seguinte: a partir do momento que você escolheu, que você faça bem feito o que você se propôs a fazer e que goste. Se não está feliz, muda, não critique, não fique só ali na zona de conforto fazendo o que você não gosta de fazer e criticando o outro, né? De forma geral, nossas equipes são super engajadas
E todo mundo, assim, comprou a ideia, todo mundo investe energia bacana, assim, energia positiva, todo mundo se engaja mesmo, sabe? É super proativo e os resultados que a gente tem é de todo mundo mesmo e todo mundo acolhe isso, sabe? Então, acho que até por conta disso as pessoas se doam muito aqui, né? Todo mundo, de forma geral, nossa, abraça as ideias e contribui bastante. É muito bacana. O clima que a gente tem aqui é bem esse mesmo, de colaboratividade, né? Cada um fazendo o seu trabalho bem feito, contribuindo e colhendo os resultados também. Então, eu acho que o perfil da empresa, o perfil de quem trabalha e a cultura que a gente vai criando contribui para isso, né? Uma dos slogans que a gente usa é um negócio bom para todo mundo, e é todo mundo mesmo, todo mundo na cadeia é beneficiado pela ortodôncia. A gente fala, são os franqueados, são os clientes finais, são os dentistas que prestam serviço, são os colaboradores das unidades e são os nossos colaboradores aqui da franqueadora. Então, todo mundo se beneficia da ortodôntica, seja financeiramente, seja nesse sentimento de contribuir, seja tendo uma boa prestação de serviço. O grande aprendizado que eu trago comigo, e é dia a dia que a gente vai aprendendo, lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas não é uma coisa muito fácil, apesar de ser maravilhoso, né? O universo humano, assim, é maravilhoso. Mas cada pessoa vem de uma cultura diferente, traz consigo experiências diferentes. Então, as experiências que eu trago comigo me fazem pensar de uma forma, e isso com cada um. Então, às vezes coisas que para mim parecem de um jeito, a mesma coisa para o outro é de outra forma diferente. Então, o grande aprendizado que eu tenho é saber respeitar essas diferenças. Às vezes a gente age por impulso, né? Então, estamos numa reunião, por exemplo. Às vezes a forma que um fala determinada coisa, para ele é normal, para o outro já soa estranho, para o outro soa engraçado. É muito engraçado essa diversidade, né? Esse universo tão diferente de cada um. Então, eu acho que o grande aprendizado que eu trago é entender essas diferenças, né? Entender que eu preciso, antes de formatar uma opinião sobre alguma coisa ou sobre alguém, eu preciso tentar entender melhor para não me precipitar em relação a opiniões ou argumentações ou críticas, né? Então, eu acho que o maior aprendizado hoje que eu te falo é esse. E é engraçado que, apesar da palavra empatia, né, tá na moda agora, eu acredito que as empresas que mesmo sem saber, né, sem saber racionalmente, no nível consciente do que é empatia, definição, conceito e tudo mais, mas as empresas que já praticavam isso e que vêm praticando são as empresas que têm uma chance maior de longevidade. Porque a partir do momento que você lida com pessoas, se você não praticar a empatia, se você não tiver isso com você não consegue manter um relacionamento, seja em que nível for, seja em nível de sócio, seja em nível de relação com o cliente ou com o colaborador. Você não consegue, porque a partir do momento que uma pessoa traz uma situação, se você não consegue se envolver naquilo para tentar entender e buscar uma solução boa, você começa a não se relacionar bem. Agora você imagina isso com o cliente, né? Você imagina você não conseguir entender a necessidade do teu cliente e não atendê-lo da forma, né? Não atender a expectativa dele. Então, eu acho que isso é muito importante mesmo, nem que não seja nesse nível estruturado, né, do conhecimento sobre o que é empatia, mas eu acho muito importante em qualquer tipo de relação comercial, pessoal, e independente do nível hierárquico. Um exemplo fácil que eu dou para você é a relação com o cliente. A gente atende um volume grande de pessoas, né? E a nossa proposta é atender
com qualidade, excelência no atendimento. E pode acontecer, como a gente atende um volume grande, né, são horários marcados e tal, mas pode acontecer de uma pessoa se atrasar. Então a gente tem que pensar desse jeito para não correr o risco de criar um problema com a pessoa. Porque a gente não sabe o que aconteceu, por exemplo, um exemplo simples, mas você não sabe o que aconteceu para essa pessoa atrasar. Você não sabe se ela estava vindo de transporte público e teve problema, você não sabe se ela teve problema com a família, filho, atrasou por outro, e ela chega aqui, você vai fazer o quê? Vai negar um atendimento? Sem entender todo esse contexto que ela vive? A gente sempre pensa em tentar atender a necessidade, e até se existir a necessidade de realmente você ter que falar um não, você precisa já dar uma alternativa de forma que fique ali no meio termo, que atenda parcialmente a necessidade e também não cause um problema do lado de cá. Então, é muito importante você estar aberto a essa troca, né? A tentar entender um pouquinho melhor para ficar todo mundo bem. E eu acho importante que as pessoas fiquem atentas a isso, porque desenvolver isso eu acho que vem de duas formas. Ou as suas experiências pessoais, né? Desde formação cultural, formação de caráter lá na infância, né? Se as suas experiências lá naquela época te dão esses exemplos, essas referências, é mais fácil. Mas se você não tem isso, você tem que estar disposto a se autoconhecer, a refletir sobre as situações pelas quais você passa, desenvolver, e é exercício, né? Isso é exercício porque normalmente o que você tem dentro de você, né? O que você desenvolveu é o que vem à tona nos momentos mais difíceis, assim, né? Quando você tem uma situação, não é o que você gostaria que acontecesse que acontece, é o teu instinto. Então você precisa estar disposto a desenvolver, estar disposto a se conhecer para você exercitar, pensar dessa forma. Por quê? Porque o mundo, do jeito que ele está caminhando, né, a gente está passando por um processo de digitalização muito grande e o que eu vejo é que cada vez mais as pessoas mais qualificadas vão ter lugar garantido no mercado de trabalho. Né? E as empresas não estão com tempo de esperar uma pessoa se desenvolver, né? Então aquela questão da parte do RH lá, a pessoa e ajudar no desenvolvimento, a gente tem a seguinte questão: tem as pessoas que estão aptas a acolherem o teu feedback e se desenvolverem, tem as pessoas que vão levar mais tempo. As empresas não estão com esse tempo, porque a digitalização está acontecendo e as empresas que forem investir muito tempo desenvolvendo pessoas vão ficar para trás. Então as pessoas que já estão com essa proposta de se desenvolver, de estar atento a essas atitudes, né, que as empresas esperam, elas vão ter um ganho de performance nas empresas, então elas vão ficar. E como, dado essa fase, esse processo de digitalização das empresas, as relações humanas que restaram, né, para as pessoas, elas têm que ser de qualidade, né? Então, passa a ser até critério de escolha do cliente, né, na hora de escolher quem vai prestar o serviço para ela, a questão do atendimento. Porque como está tudo muito digital, a hora que você tem uma relação humana, você quer que ela seja de qualidade. E as pessoas que vão prestar esse atendimento têm que estar aptas, têm que estar com essa habilidade desenvolvida.